Obrigado, Pai, por essa manhã poderosa. Obrigado, Deus amado, pela Tua palavra, Deus. Que ela cai como revelação dos nossos corações e por isso produzimos grandes resultados. Somos gratos a Ti, Deus amado, por essa manhã, por esse dia. Nós sabemos, ó Deus, que nós estamos escrevendo Ele, Deus amado, a partir do momento que nós sabemos o que oramos. Nós Te louvamos por este dia. Nós Te louvamos, ó Deus, por essa manhã. Eu Te dou graças, ó Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Nós nos rendemos diante de Ti. Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, nós reconhecemos o Teu poder, nós reconhecemos a Tua vida em nós. Nós nos submetemos a isso. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dê um bom dia para o seu irmão aí. Diga para ele: Maranata! Eita glória. Gente, quando eu cheguei aqui ontem pela manhã, o pastor olhava para os irmãos: Maranata! Outro olhava: Maranata! Maranata. Eu falei: opa, deve estar por aqui, deve estar voltando. Graças a Deus, amém, gente. É muito bom poder estar aqui com vocês mais uma manhã. Eu estou cheio de vigor. Hoje a pilha está mais carregada aí. Graças a Deus por isso, amém? Pastor Vitor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela confiança. Hoje a esposa veio, eu vou fazer ela passar um pouco de vergonha. Natália, fique em pé por gentileza. Essa mulher pequenininha, baixinha. Amém, gente? Graças a Deus pela vida dela. Dá suporte. Eu ia falar me suporta, você achar, puxa, deve ser chato pra caramba. Não, que ela me suporta mesmo, amém? Para me dar um suporte necessário. Bom, por gentileza, queridos, abra comigo em Marcos capítulo 11, versículo 24. De repente você possa estar pensando, mas de novo esse versículo, de novo, vou trabalhar ele a semana inteira. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não vou repetir o prato. Rapaz, você está animado mesmo. Vamos lá, gente. Deus não vai repetir o prato, eu também não vou. Graças a Deus, né? Por essa manhã, por esse dia, graças a Deus porque você veio. E é muito bom estar diante desse calor humano aqui. Irmãos, aqui é muito bom isso, gente. Isso é muito bom. Isso aqui faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia. Bem, graças a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 24. Eu vou falar novamente sobre o poder da oração. Eu vou trocar alguns pontos aqui no decorrer da semana acerca desse versículo. 24 diz assim, em Marcos 11: portanto, tudo quanto pedires orando, crendo, tudo quanto pedires orando, crendo, tudo quanto pedires orando, crendo, e tê-la-eis. Em outras traduções, recebereis, e assim será com ele. Bom, eu quero falar nessa manhã, eu não sei se vou conseguir falar sobre todos os pontos que eu desejo, mas muita coisa eu vou começar a falar nessa manhã. Bom, quando nós falamos sobre a oração, nós precisamos entender de que nós estamos colocando diante daquilo que nós estamos fazendo, que é o ato de você se comunicar acerca daquilo que você está confessando e crendo no coração. Nós precisamos entender de que Deus está começando a fazer com que nós saibamos como nós podemos pavimentar a nossa vida diante daquilo que nós estamos tendo noção do que falamos. Bom, número 1. A oração vai fazer com que você entenda que a fé vai vir, a fé vai começar a se manifestar, porque a fé, ela vem com a condição de você ouvir a palavra de Deus. Isso está em Romanos 10:17. 2. É como se o homem lançasse sementes, porque o reino de Deus, ele é como se o homem lance. 3. Você renova sua mente. 4. Você traz a resposta para o problema. 5. Ela muda o coração. 6. Ela põe a fé em movimento. Bom, quando nós oramos, a Bíblia nos diz aqui no versículo 24, quanto pedires orando, crendo, recebereis. Eu acho tão interessante quando Jesus ele começa a fazer a abordagem da oração, porque ele começa a trazer parâmetros que façam você entender. A sua oração, ela vai provocar em você um pensamento que vai fazer com que você entenda e que Deus começará a colocar em funcionabilidade a sua fé, a ponto de você entender aquilo que você está lançando. Veja bem, quando Paulo disse em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir, a crença começará a ser despertada dentro de nós a partir do momento que nós passemos a entender de que a nossa menção sobre uma situação
ela começará a provocar a dimensão daquilo que nós estamos aguardando das nossas crenças. Por quê? O fato de nós entendermos de que a oração, ela vai começar a permitir com que você lance sementes no reino. Você passará a entender por que Jesus disse lá em Mateus capítulo 13, lá no versículo 18 ele diz, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Ele diz, quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. É isso? Todavia, versículo 21, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. 22 diz, ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Versículo 3 diz, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 por 30 e por 1. Então entenda uma coisa, eu vou parar por aqui para a gente entender. Quando a nossa oração ela passa a entrar no nível de eficácia, nós vamos entender que tudo que vai fazer separação entre nós e o nosso resultado é a palavra. O autor de Hebreus, ele disse em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, ele diz, porque a palavra de Deus ela é viva. Entenda uma coisa, a palavra de Deus ela é o fluxo de vida que Deus tem sobre a tua boca, sobre aquilo que você confessa. Por quê? Porque quando nós olhamos o que o autor de Hebreus diz sobre o fluxo da vida, nós vamos perceber que a palavra por si só, ela vai produzir aquilo que você quer, porque a sua declaração, ela está envolvida com a sua fé. Sem a sua fé, a sua declaração não poderá produzir vida. Por quê? Porque toda a vida se embasa na palavra quando você libera ela por meio da fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo classifica a palavra como a palavra cheia de fé. Agora, vamos entender isso. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando que a palavra de Deus, ela é a palavra da fé que nós pregamos, Paulo está colocando a palavra numa condição de começar a perceber de que nós temos condições de fazer com que coisas se manifestem, ainda que você esteja passando por uma situação de tribulação. Por exemplo, número 1, a primeira instância que a palavra começará a produzir resultado na vida de indivíduo, se assim eu posso dizer, está muito mais ligado à forma com que ele crê do que o poder de Deus para se manifestar. Por quê? Porque a fé, ela vai fazer com que você lance sementes no reino. Então você começará a entender que o poder de Deus, ele tem a condição de fazer com que você tenha transformação sobre uma situação. Mas a sua fé é quem vai dar o aval para que Deus faça aquilo que Ele pode. Entenda isso. Às vezes nós queremos deixar com que Deus ele faça as coisas que nós precisamos. Mas quando nós olhamos o embasamento da palavra, nós vamos perceber para que o fruto dela, a semente dela, que na verdade é o lançar da confissão, vai fazer com que você tenha a produção do teu resultado. Agora, isso independe da forma com que Deus ele pode fazer, com que o diabo possa se levantar ou com qualquer situação que venha contra o teu caminho. Na verdade, nada dessas coisas poderá trazer para você a limitação do teu resultado. Por quê? Porque uma vez que você passa a embasar a sua oração na palavra, você começará a perceber de que na verdade o poder de Deus, o agir de Deus está condicionando você. A sua declaração é o que vai trazer para você a possessão. Quando o apóstolo Paulo diz que a fé, ele diz assim, olha, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, em Romanos 10, 17, a Bíblia começa a classificar a fé como algo que está sendo falado. Então a fé pode produzir uma via de duas mãos. Você pode ter aquilo que você não deseja, por meio da falta de conhecimento da confissão, e você pode ter aquilo que você deseja, sabendo aquilo que você está confessando. Quando nós olhamos aqui em Mateus 13, a Bíblia diz que Jesus ele começa a fazer a comparação daquilo que se cai no chão. Agora, quando ele fala sobre a semente, ele não fala propriamente de algo que vai crescer como planta, mas ele dá exemplo sobre isso. Por quê? Porque na verdade a palavra, quando se passa a ser lançada, ela começa a trazer para você a condição de você entender que você está indo em direção a uma situação que na verdade você não tem controle. Mas quando você libera a palavra, você começa a abrir o caminho daquilo até você chegar lá sem que você passe por dano.
Porque existem pessoas que ainda não tiveram resultados sobrenaturais sobre algumas crenças. Eu costumo dizer o seguinte, que a crença, ela é causada pelo que você crê. Ou seja, quando você coloca os olhos sobre uma situação e aquela situação lhe oferece uma opção, a opção que você escolher debaixo da sua crença é o que vai estabelecer a sua fé. Por quê? Porque a crença é causada pelo que você crê. Você pode crer na coisa certa, como você pode crer na coisa errada. Agora, quando Jesus começa a dizer, olha, tudo quanto pedires orando, tê-la-eis e recebereis, Jesus não coloca a condição de um tempo determinado para você possuir coisas, sim ou não? Ele não coloca. Mas quando ele fala sobre a sua confissão crendo no coração, ele começa a trazer para a visão dos discípulos de que eles precisavam entender que independente do tempo eles teriam um resultado sobrenatural. O resultado se liga quando você sabe o que você confessa. Então quando você sabe o que você confessa, a sua oração ela começa a produzir o resultado do qual Deus gostaria de fazer no seu lugar. Mas ele vai usar a sua boca para que você manifeste ela. Agora, olhando para Marcos 11, 24, se você puder voltar lá agora, por gentileza, Marcos 11, 24. Você vai entender quando Jesus disse, olha, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração. Agora, quando nós olhamos para Jesus dizendo tudo quanto vocês pedirem, nós vamos entender que em várias passagens, Jesus começa a desfazer pensamentos disseminados sobre a cabeça dos discípulos. Por quê? A oração, ela vai dar para você a condição de você entender que a condução da situação não está debaixo das mãos de Deus, está debaixo da crença que você estabelece. Por que eu estou dizendo isso? Jesus disse numa ocasião para os discípulos lá em João capítulo 15, versículo 7 e João 14, 14. Então em João 15, 7 ele diz, se vocês estiverem em mim, pastor, vem aqui, vem me ajudar aqui, por favor. Vou usar de novo ele, ontem à noite foi a mesma coisa, né? Vamos lá. Se vocês estiveres em mim, as minhas palavras em vocês, João 15, 7. Pedireis o que quiseres, e nada acontecerá. Não? É o que diz lá. E vos será? Agora vamos lá, voltar esse versículo. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiseres e vos será feito. João 15, 7. João 14, 14 diz, tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. Existem duas coisas que Jesus, ele trata acerca da condição da petição. Mas você percebe que toda condição de petição não está vinculada ao que Deus diz, e sim ao que você diz. Agora, por que Jesus ele traz uma narrativa em dois cenários diferentes? João 14, ele trata com Filipe, o apóstolo. Lá no versículo 6 em diante, a Bíblia diz que Filipe chega diante de Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai que já nos basta. Jesus entra, réplica diante dele e fala assim, Filipe, eu tenho estado com você esse tempo todo, e você pede para ver Deus? Quem me vê, vê Deus. Entenda isso. Quando a palavra que Jesus diz em Marcos 11, 24, que diz, tudo quanto você pedires orando, Jesus estava mostrando para os discípulos que a tipificação do resultado da figueira murcha era Deus na pessoa de Jesus. Mas quando Jesus diz para os homens que quando eles entenderem que se eles permanecerem em Jesus e as palavras de Jesus neles, eles seriam como Deus diante do resultado. Entenda isso. Quando Filipe pede para ver Deus, Jesus disse, olha, na minha carne existe Deus, na minha imagem existe Deus, na minha personificação existe Deus. Por que Jesus disse isso para Filipe? Porque Filipe queria ver Deus em operosidade de imagem. Jesus era a expressa imagem de Deus, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Agora, quando Jesus ele traz essa narrativa para Filipe, dizendo, Filipe, quem me vê, vê Deus, ele estava dizendo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você viu quando o cego enxergou? Em outras palavras, eu estou parafraseando. Você viu quando os pães e peixes ficaram? Você viu aquele coxo que eu curei? Você viu aquele milagre que aconteceu? Sim. Você estava vendo Deus agir. Por quê? Porque na verdade o poder de Deus sai pela forma como eu expresso a vontade dele, por aquilo que eu creio. Então a expressão da sua oração, ela precisa ser a cara de Deus sobre aquilo. Quando Paulo fez uma pergunta dizendo, mas o que ela diz em Romanos 10:8, se você quiser abrir para você ver essa pergunta, mas o que ela diz? Ele coloca a palavra de Deus em xeque sobre a situação, entenda isso.
Mas o que ela diz, a palavra está perto de você. Ela está na sua boca, espírito, é o teu coração. Essa é a palavra da fé que nós... Entenda isso. Paulo disse, o que a palavra diz? Mas ele diz, a palavra de Deus, ela diz algo sobre a situação. Mas a palavra de Deus, ela não está na boca de Deus, ela está perto de você. Ela está perto de você, ela está na tua boca e no teu coração. Então entenda isso. Quando Jesus disse para Filipe, como assim? Como assim? Quem me vê, vê ele. Entenda uma coisa. A forma com que você se posiciona diante da tua oração vai fazer com que você entenda se o seu descanso ele será muito mais rápido ou paliativo. Por quê? Porque se você conhecer as palavras que estão em você, você começará a dar voz às palavras que você está dizendo. Tudo que você disser será feito. Foi isso que Jesus disse em João 15:7. Na verdade, todo o resultado da oração não está condicionado ao que você está passando, e sim ao que você está crendo. Porque o que você crê revela a forma com que Deus trabalha. Quando você começa a lançar uma crença sobre uma situação, você está colocando uma semente no reino. Por quê? Porque a Bíblia diz que o semeador sai para semear a palavra. Então, quando você passa a entender que a sua oração, ela começa a te colocar em níveis de atuação, você começará a perceber de que Deus, ele quer que você fale muito mais para que você veja mais. Então, entenda isso. Quando nós produzimos um pensamento diferente de todos, Deus começa a fazer uma obra em nós que não faz para os outros. Porque você começa a entrar num campo onde você passa a validar aquilo que você está declarando, até que você comece a ver o mover daquilo que você disse sobre a situação, sobre o caos, sobre tudo aquilo que você está passando. Por quê? Porque agora na sua pessoa, ou seja, Deus, ele se personificou diante de você. Quando você nasce, o teu espírito começa a se equiparar com a visão de Deus, mas a sua mente precisa chegar no nível da sua natureza. Para quê? Para que você saiba o que orar, para que você tenha a crença certa no coração. Então, quando você começa a entender que Jesus, ele estava mostrando para os discípulos que nós precisávamos crer no coração, então Jesus começa a trazer o princípio do que Davi entendeu lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ele diz, acima de tudo. Meu Deus do céu, por que ele disse acima de tudo? Davi, ele não tinha noção acerca da palavra pessoa, tinha assim alguns prenúncios, porque foi o mesmo Davi que disse em Salmo 107, versículo 20, a sua palavra e nos curou. Como é que Davi sabia que Deus enviaria Jesus para curar pessoas? Como é que Davi sabia que a palavra viria para tirar aquilo que estava enfermando os outros? Entenda isso. Quando nós sabemos o que declaramos, a primeira pessoa que vai sentir de fé será você mesmo. Por quê? Porque a declaração da sua fé, a Bíblia nos ensina que a fé vem por ouvir, não é isso? Romanos 10, 17. Quando você libera a palavra, você é o primeiro a se encher de fé. Por quê? Porque você está declarando algo sobre a situação na sua oração. Quando você libera a palavra sobre a situação, você está se enchendo de fé, porque você está falando e ouvindo. Então, o fato de você começar a crer nos teus resultados depende muito mais da posição que você toma ao entender o que a palavra está dizendo sobre o que você está passando. Quando você começa a conotar a palavra de Deus e a visão de Deus sobre a tua oração, as tuas emoções vão sofrer mais. Ou eu posso dizer que não sofrerão tanto. Por quê? Porque você começará a dar indícios para a situação, para a sua emoção, de que você não está operando em algo que você pode fazer, mas em algo que você pode crer. Então, quando você passa a liberar a palavra, você começará a dar imagens sobre aquilo que você está passando, porque na verdade, o problema, ele não vai conseguir te ver mais, ele vai conseguir ver Deus saindo de você. Então, quando Deus começa a te colocar nesse prumo de intimidade, você começa a se colocar na posição em que Deus, ele estava esperando com que você tomasse posse daquela situação. Então, veja isso. Quando 14:14, ele disse, tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. Eu expliquei isso ontem à noite para a liderança. Quando ele diz, eu farei, ele estava dizendo sobre produção, fabricação e criação. Porque a palavra farei vem do grego, que se chama poeio. E ela tem a tradução para o português que significa produzir,
fabricar e criar coisas que ainda não existem. Agora, de quem Jesus estava se referindo que ia produzir, fabricar e criar? De você. Então Jesus disse: tudo quanto pedires crendo, ou seja, a petição é a forma com que você dá para a sua imaginação, a imagem que você cria sobre o problema. Então, na verdade, a fé começa a colocar o seu pensamento na resposta e sair do problema. Por quê? Porque a fé, ela é a resposta do espírito humano à palavra. Então você começa a reagir conforme a palavra. Você pode não ter condição, você não pode ter como você acessar aquilo, mas você tem a hora de entender de que quando você se posiciona no que funciona, aquilo que você precisa já está feito. Por que sofremos muitas vezes? Porque queremos entrar num lugar onde na verdade só Deus atua. Mas quando você sabe que só Deus atua naquele lugar, você saberá como acessar Deus para fazer você pegar aquilo que na verdade não existe. Então a nossa atuação, ela precisa ser condizente àquilo que a Bíblia diz sobre nós. Então quando nós olhamos alguns trechos bíblicos, você vai perceber a seguinte questão: que Deus, Ele está muito mais envolvendo você para agir do que Ele para manifestar. Por quê? Porque agora a palavra dele está onde? Na sua boca. Então quando você começa a liberar a palavra, é como se Deus estivesse saindo do lugar onde Ele está aí, aonde você está declarando. Imagine isso, meu Deus do céu, imagine isso. Quando você começa a falar a palavra, a doença se manifestou. A doença começou a te dar um diagnóstico, a doença começou a te dar ali uma visão, um parâmetro do que está acontecendo natural, físico. E você começa a se levantar contra a enfermidade e dizer o seguinte: e Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pela nossa iniquidade, e agora por causa das suas pisaduras eu fui curado. Entenda isso: a forma com que você dá resposta ao problema é o que vai fazer com que você veja a manifestação da crença que você tem. Entenda isso. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você sabe o que Ele quer fazer sobre aquilo. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai saber qual é a visão de Deus para aquilo. Quanto mais você mergulha nele, menos você sentirá a superfície das coisas. Quantos lembram lá em meados de 2010, 2008, mais ou menos, que teve aquele tsunami? Um casal de estrangeiros, né, estavam lá. E eles saíram pela manhã para mergulhar. E quando eles retornaram, eles viram aqueles corpos boiando, aquela casa quebrada, as árvores destruídas. E eles espantaram-se, olhando um para o outro, perguntando: o que aconteceu? E aquelas centenas de pessoas mortas, aquela ilha destruída. Por que eles perguntaram o que aconteceu? Porque eles estavam tão imersos que eles não viram nada. Entenda uma coisa: quando nós começamos a perceber que o nosso nível de oração é a construção do nosso futuro, ainda que nós estejamos no presente, você começa a acessar coisas que o diabo estava dizendo para você que não ia dar certo, que não ia acontecer, que não ia se manifestar, mas você chega no seu futuro dizendo: o que eu peço já aconteceu, é para daqui 10 dias, aconteceu agora, é para daqui uma semana, aconteceu agora, é para daqui um mês, aconteceu agora, nos levando para um nível acima, até que nós entendamos que Ele quer fazer com que nós tenhamos possessões que nós não tínhamos. Deus está te aumentando, irmão. Deus está te colocando no nível acima, até você perceber que você é quem vai dar a construção para a tua declaração. Deus está te impulsionando, irmão. Ai, aleluia. Então quando nós começamos a perceber isso, de que a fé, o primeiro ponto, ela vai fazer com que a fé venha. 2, ela vai lançar uma semente no reino. 3, ela vai renovar a sua mente. 4, ela vai manter a resposta diante de você e te tirar do problema. 5, ela muda o coração. 6, ela põe a lei da fé em movimento. Agora, deixa eu chegar no ponto 6 para te mostrar algo. Quando ele diz que ele vai pôr a lei da fé em movimento, ele estava dizendo sobre a ação de alguém que crê. Marcos capítulo 5, por gentileza, versículo 27. Pode ficar aqui comigo? Pode, um pouquinho. Deus é bom. Olha isso, quando ouviu falar de Jesus, eu gosto do começo desse versículo. Está escrito isso? Quando ouviu falar de Jesus, não é isso? A fé vem por
O que essa mulher estava passando? Uma enfermidade há 12 anos, uma hemorragia, não é isso? Fluxo de sangue. Automaticamente o corpo dela estava debilitado, com certeza ela estava ali fraca, porque haviam percas sanguíneas ali. Agora entenda isso, a Bíblia diz que quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. 28 diz porque pensava consigo mesma ou dizia, se tão somente eu tocar ali. Entenda uma coisa, a primeira reação que essa mulher tem diante de uma situação foi entender que ela precisava mudar a forma para trazer a fórmula. Eu vou explicar isso agora. Quando você muda a forma que você ora, a fórmula daquilo que você está colocando diante da situação, ela começará a produzir um novo resultado. Por quê? Porque você passa a entender de que agora você está colocando Deus diante daquilo que você está crendo. Então aquilo que você está crendo vai começar a te dar resultados que na verdade não aconteciam. Entenda isso. A Bíblia diz que quando ela começa a entender o que Jesus fazia, começa a cair algo no coração. E aí é o ponto 6 onde eu digo que cai no coração. Então muda o nosso coração. Então a Bíblia diz aqui no versículo 28, porque pensava, se tão somente eu tocar, eu ficarei curado. A Bíblia diz no versículo 29, imediatamente. Deixa eu explicar isso. Essa palavra, imediatamente, ela veio por conta da consequência dela ter ouvido. O que ela ouviu falar de Jesus? Bom, tem alguém lá que cura, tem alguém lá que restaura, tem alguém lá que dá vista aos cegos, tem alguém lá que multiplica pães e peixes, tem alguém lá que faz milagres. Então a Bíblia diz que um bom pensamento começa a entrar nela. Por quê? Porque ela sai da condição humana e começa a dar vazão à condição espiritual. Então a Bíblia começa a mostrar aqui que a mulher do fluxo de sangue começa a ser impelida por uma visão. Então quando ela começa a ouvir falar de Jesus, ela rompe, a Bíblia diz que ela rompe por trás da multidão e toca em seu manto. Mas no versículo 28 começa a mostrar o seguinte, olha, antes de ela ser curada, ela começou a dizer consigo mesma, porque pensava consigo mesma, se eu tocar, entenda uma coisa, o nível da nossa oração começará a sair de uma preocupação, aonde coisas estão tentando, e começará a nos dar vazão a uma visão em que nós começamos a construir o nosso resultado. De que forma? Quando você sabe o que a lei da fé pode colocar você em movimento. Então ela começa a ir até o local onde ela sabia que ali ela teria resultados. Agora, ela não se atentou mais para o corpo do que estava acontecendo, ela se atentou para aquilo que poderia mudar a situação dela, a palavra. Então a Bíblia diz que ela chega até Jesus, e quando ela toca em Jesus, Jesus diz: quem arrancou de mim poder? Quem é que extraiu de mim a cura? Quem é que puxou de mim? Agora entenda uma coisa, para que nós tenhamos resultados sobrenaturais e pertinentes ao que a Bíblia diz, nós precisamos conhecer aonde a nossa oração está se ligando. Tem muita gente orando a oração da fé e não sabe qual é a vontade de Deus para aquilo. Por quê? Porque não conheceu a Escritura, porque não colocou o coração em conhecer a vontade de Deus por meio da revelação. Então quando você começa a se despertar em meio ao conhecimento da palavra, Deus começará a te dar visões que farão com que você comece a atravessar por fases, aonde você comece a ver que é normal aquilo que outrora era impossível. Sabe, vai chegar um tempo aonde nós vamos conseguir domar as nossas emoções a ponto de elas começarem a se colocar no lugar delas e começarem a ser as nossas servas, não mais os nossos senhores. 2022 será um ano de muito progresso. 2022 será um ano do mais de Deus, aonde grandes resultados começarão a se manifestar em todas as áreas da vida dos cristãos. 2022, Deus começará a mostrar a diferença daquele que serve para aquele que não serve. 2022 será o ano daquelas pessoas que procuraram se colocar debaixo da palavra de Deus. 2022 será o ano onde a produção de resultados começarão a avassaladora. 2022 será o ano onde você começará a tocar no invisível, você começará a pegar as coisas que ainda não aconteceram. 2022 será o ano onde coisas serão destravadas a ponto de você começar a acessar
coisas que outrora pareciam ser impossíveis, oh aleluia, que poderiam ser não existentes, mas Deus, por meio da sua fé, começará a mostrar de uma forma muito mais profunda aquilo que na verdade já existe na sua natureza, irmão. 2022 será o ano em que as dificuldades, os milagres, todas as coisas começarão a olhar para você como se estivessem olhando para Deus. Foi isso que aconteceu. Felipe disse: eu quero ver Deus. Felipe, eu estou carregando Deus. A situação em que você está passando, ela vai terminar. Você se posicionar em meio à palavra. Aquilo que está acontecendo com você de uma forma negativa não poderá te frear, meu irmão. Sabe por quê? Se você começar a colocar o seu pensamento na palavra e começar a liberar pela tua boca, você passará a ver por que milagres estão sempre prontos para acontecer em qualquer momento e em qualquer lugar. 2022 será o ano onde você será marcado pelas coisas que Deus está derramando sobre a tua vida. Os teus parentes, eles começarão a ver a diferença de Deus sobre você, a ponto de você começar a perceber de que tudo aquilo que você plantou, Deus está dando crescimento para que as pessoas vejam o tamanho daquilo aparecendo diante de você. 2022 é teu ano, irmão. 2022 é o ano onde você começará a acessar as coisas de uma forma muito mais fácil. Quando aquela mulher disse, olha, porque pensava consigo mesma, aquela mulher não orou a Deus, aquela mulher falou consigo mesma, ela começou a colocar a sua mentalidade em organização. Eu vou te dar uma chave preciosa nessa manhã. Para que alguns resultados aconteçam, você precisa saber a vontade de Deus para a situação que você está vivendo. Quando nossas emoções começam a se subjugar à palavra, as nossas emoções começam a entender como Deus está olhando para aquela situação. Então nós vamos passar a entender que nós não precisávamos sofrer por algo. Jesus tem poder para fazer quando nós desatamos a nossa vida. Nós estamos num tempo onde Deus começará a mostrar de uma forma muito fácil as coisas para o povo. Sabe, eu percebo no meu espírito, Deus começará a fazer como uma ampulheta, pessoas que estavam ali numa situação improvável, aonde o diabo estava dizendo: não está acontecendo. Deus começará a virar o jogo, Deus começará a mostrar que agora, daquele tempo em diante, é você estando por cima e não mais por baixo. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: todos verão que eu te chamei por cabeça e não por cauda, e vocês terão para emprestar e não tomarão emprestado. Meu Deus do céu, todos olharão para você e terão. A Bíblia diz isso em Deuteronômio 28. Por que a Bíblia diz isso? Por que Deus diz isso sobre a obediência? Na verdade, Ele coloca a condição da obediência nesse capítulo 28. Porque quando nós começamos a obedecer aquilo que está proposto para nós, nós começamos a ver que nós não somos reféns de situações, mas que nós temos ela nas nossas mãos. Irmãos, 2022 será um ano onde Deus começará a promover diante de você os resultados que você estava aguardando há muitos anos. Mas quando a palavra começa a ser liberada nas suas emoções, você começará a perceber de que Deus está te dando condições e reflexões e inspirações no Espírito, até que a palavra comece a te dar norte sobre as situações que outrora pareciam ser impossíveis e inacessíveis. Você pode ficar em pé um pouquinho, por gentileza? Nós estamos aqui, irmãos, nessa semana profética. Eu vou subir um pouquinho aqui. Obrigado, pastor. Nós estamos diante de uma semana profética. Sabe de uma coisa que Deus vem falando comigo? Ele vai começar a acelerar alguns processos. Talvez você esteja passando por uma situação há muito tempo e nada tenha acontecido naturalmente falando. Mas eu quero te dizer uma coisa: esse é o tempo da aceleração.
Deus está nos despertando por dentro. E esse despertamento por dentro fará com que nós saibamos a orar a oração certa. Esse despertamento por dentro fará com que nós saibamos o que orar, sobre o que orar. E quando nós começamos a distinguir a ação humana para a ação espiritual, vamos entender que a palavra de Deus ela tem a condição de separar o resultado. Entenda uma coisa: assim como o seu sistema nervoso ele é um com o seu corpo, inseparável, assim a sua alma é inseparável do teu espírito. Mas quando a palavra entra como revelação, a separação do resultado da alma e do espírito começa a ser evidente, porque você passa a distribuir as reações daquilo que cai como revelação no espírito. Então a sua alma começa a se adequar ao estilo de vida que você colocou diante das suas emoções em crer nas coisas. Quando nós começamos a crer nas coisas, tudo que se levanta, você tem uma resposta de prontidão dizendo: não vai dar, não vai acontecer isso comigo, porque a Bíblia diz isso. Você começa a deturpar o que o diabo estava tentando dizer para você. Então o diabo começa a perder espaço na sua oração. Você não vai orar uma oração de desespero. Você vai orar aquilo que na verdade está alinhado com a visão de Deus sobre a situação. E sabe quando essas coisas começam a acontecer, o corpo começa a ficar curado, passam a ser liberadas, as emoções passam a se tratar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela começa a te dar combustão, ou seja, ela começa a explodir dentro de você, até que você começa a contrariar o que o diabo estava tentando trazer para você como uma realidade. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela ficou pobre, porque ela despediu tudo que tinha. Mas entenda uma coisa: quando ela começa a dar ouvido à coisa certa, a Bíblia diz que quando ela toca, a Bíblia fala que imediatamente, só que o imediatamente dela foi porque ela passou por alguns processos, até que a ação emocional passasse a ter uma função, crer na palavra. Ela levou muito tempo para ser curada. Por quê? Porque não tinha conhecimento daquilo que ia dar para ela o que ela precisava. Por isso que a Bíblia diz que imediatamente. Por quê? Porque depois de tanto tempo penando, quando a palavra caiu no coração, então as coisas imediatas começaram a acontecer. Por quê as coisas imediatas? Porque as coisas só começarão a se manifestar a partir do momento que o seu espírito começar a entender a revelação de Deus para aqui. Só que o imediatamente dela foi porque ela passou por alguns processos, até que a ação emocional passasse a ter uma função, crer na palavra. Ela levou muito tempo para ser curada. Por quê? Porque não tinha conhecimento daquilo que ia dar para ela o que ela precisava. Por isso que a Bíblia diz que imediatamente. Por quê? Porque depois de tanto tempo penando, quando a palavra caiu no coração, então as coisas imediatas começaram a acontecer. Por quê as coisas imediatas? Porque as coisas só começarão a se manifestar a partir do momento que o seu espírito começar a entender a revelação de Deus para aqui.